nesses primeiros dias de 2025, para que o Senhor nos dê direção, nos instrua e, acima de tudo, para que a gente possa estar fazendo um realinhamento de coração, nosso coração possa estar alinhado ao dele, amém? Esse é o que eu mais tenho pedido, Senhor. Senhor, me alinhe o seu coração. E glória a Deus por isso, por esse tempo, que você possa estar de fato aproveitando esses primeiros dias, para que Deus possa estar forjando um caráter de primiciador sobre a sua vida, amém? Aquele que coloca o Senhor sempre em primeiro lugar. Ele não cabe em outro lugar, não tem como colocá-lo em outro lugar. Então o realinhamento talvez faça isso sobre a sua vida, de você estar recolocando Ele no lugar que só pertence a Ele, amém? No nome de Jesus. E como está em semana de primícias, algumas pessoas falaram, você também vai ter a oportunidade de poder também trazer uma oferta de primícias. Se você ainda não fez isso, se sinta à vontade de poder fazer isso. Primícias fala de honra, e ela anda de mãos dadas com a honra. Não tem como ser primiciador sem andar no caráter de uma pessoa que honra, né? Por isso Provérbios, ele diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. É um princípio de honra, né? Então, você ainda, caso não tenha feito, você se sinta livre, desafiado por Deus a estar plantando uma semente de primícias semelhante àquela que Abel plantou. E é interessante, não sei se você se apercebeu, na galeria da fé, a primeira pessoa que está na galeria da fé é Abel. E a única coisa de relevante que ele fez foi trazer uma oferta para o Senhor de primícias. Tem uma chave e um segredo nisso, amém? Então, no nome de Jesus, eu estou muito feliz, muito alegre. Ontem o Senhor nos ministrou muito. Hoje eu tive um dia tão especial, o Senhor ministrou tanto o meu coração. Fui tão mexido. E eu quero que Deus também mexa com você, amém? Durante esses dias, Deus mexa com você de uma forma poderosa. Eu quero chamar aqui meu amigo, meu pastor Gustavo Zanota. Glória a Deus, ele nos concedeu a honra de poder estar aqui conosco, né? Aproveitei aqui um gancho, aproveitei um tempo que sabia que ele iria estar por aqui. Eu digo, não, vou pegar aqui ele e vou fisgar ele para ele estar aqui com a gente. E glória a Deus que ele dispôs, né, no seu coração ficar mais um dia aqui para estar nos abençoando, para estar derramando sobre a nossa vida mais uma vez, né? Glória a Deus por isso. Vamos orar por ele. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar por ele. Agradeça a Deus pela vida dele. Senhor, nós agradecemos a Ti, Pai, pela vida do Zanota, Senhor. Ele tem sido uma voz, Pai, ó Deus, sobre essa nação. Ele tem sido uma voz aqui em Pernambuco. E nós nos alegramos com tudo que o Senhor tem derramado sobre a sua vida, Senhor. Que esse ano de 2025, o Senhor seja ainda mais extravagante em derramar do Teu Espírito sobre ele, Pai. Derrama sem medidas, Senhor. Uma medida recalcada, transbordante, Pai. Que a Sua voz ecoe como uma voz, ó Deus, de muitas águas, Pai. Voz que tem alcance, voz que expande, ó Deus. Voz, ó Deus, que vai muito mais dos limites que a gente possa, ó Deus, enxergar e ver. Eu quero Te pedir, Espírito Santo,
Que o Senhor se mova com liberdade sobre sua vida, sobre a sua boca, e que a sua voz profética, mais uma vez, ó Deus, tenha eco essa noite neste lugar. Nós te pedimos e te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Você está em casa? Aleluia. Boa noite, irmãos. Quantos estão bem? Quantos amam Jesus? Amém? Não, esse amém foi fraco. Achou fraco? Não? Foi um pouco fraco, né? Quantos amam Jesus? Amém. Está melhor. Amém? Gente, para mim é uma grande alegria, um prazer, uma satisfação podemos estar juntos, separando os primeiros dias do ano para fazer a coisa mais importante do mundo: estar diante de Jesus. Não tem nada mais importante que isso, irmão. Não existe nada de maior prazer no coração humano que poder estar diante de Jesus Cristo. Amém? Amém, gente? Quantos concordam com isso? Amém? Glória a Deus. Eu queria pedir a ajuda de um tangedor, por favor. Se puder, alguém puder ficar ali para mim no teclado, alguma coisa assim, tá? Hoje nós vamos construir aquilo que eu já sei que o Senhor ontem... Quantos foram abençoados ontem aqui? Quantos não estiveram aqui ontem? Onde é que você estava, irmão? Estou brincando, calma aí. Mas glória a Deus, irmão. Realmente priorize esses dias, irmão. Isso é muito especial para o nosso ano, separar esses dias para estar com o Senhor. Amém? Mas aleluia, o Senhor tem me dado nesse tempo, final do ano passado, eu estive conversando com os irmãos ontem aqui, em Recife. No final do ano passado, todo final do ano eu costumo, pastor Marcelo, eu ir para a Europa. A gente tem cooperado com o desenvolvimento da obra do Senhor. E o ano passado o Senhor não me autorizou, né? Então a gente foi semear no Rio Grande do Sul, né? Que é a minha cidade de origem. Eu sou gaúcho, não sei se quem estava aqui a última vez, mas eu sou natural do Rio Grande do Sul. Estou há praticamente uns 20 anos aqui, quase 20 anos, servindo no Nordeste do Brasil. Mas quando nós estávamos indo, a gente teve um período de oração e foi muito forte, porque a impressão que nós tínhamos que a guerra para diante seria contra o espírito de Jezabel. Eu não sei se alguém aqui vai entender do que a gente vai falar, algumas coisas aqui, mas se você não entender, por favor, tem alguma coisa para você essa noite, amém? E nós fomos ao sul. A palavra que o Senhor nos deu foi sobre uma voz profética, de levantarmos essa voz profética. E quando eu retornei, foi bênção lá. Você disse que acompanhou algumas coisas. Estava eu, Nick, lá, os irmãos. O que Jesus fez poderoso. Mas quando eu voltei, eu tive um sentimento de realmente parar por um tempo para fazer só uma coisa: ouvir o Senhor. E eu parei então praticamente ali o final de novembro, passei o mês de dezembro em casa, com as mulheres mais lindas desse mundo, minha esposa e minhas 3 filhas. Ficamos em casa. E esse mês agora que passou, então também a gente foi para o litoral, meus pais vieram, mas eu parei para um lugar na oração. E uma das coisas que, muitas palavras nesse tempo, a melhor coisa que você tem, meu irmão, eu deixo um conselho de um amigo, de um irmão que vos ama, é você muitas das vezes silenciar muitas das vozes. Tem voz que às vezes não é bom a gente estar ouvindo até, né? Não sei se alguém concorda comigo. Mas a melhor coisa do mundo é quando você para ouvir uma voz, que essa vai te dar destino, te dar propósito, que é a voz do Senhor. Então nesse período a gente parou muito assim, e o Espírito Santo de Deus começou a me falar muitas coisas. E
E eu estou com um incêndio dentro de mim. Se você não me conhece, né? Mas não se escandaliza comigo nesse tempo. Ontem o irmão, quando eu acabei de pregar, ele disse assim: meu irmão, parece que tu está com a unção de Jeú. Tu está cavalgando feito louco. Eu disse: rapaz, que impressão ele teve de mim, né? Mas há uma unção para esse tempo. Deus está fazendo algo nesse tempo. Escute, por favor. Os próximos anos, na igreja, e não só do Brasil, mas do mundo, você vai ver meninos se levantar cheios do poder do Espírito. Jovens, adolescentes, o Senhor falou isso muito forte no meu coração. E eu estou com aquele impacto, eu fiquei tão feliz, né? Que agora o mês de janeiro para mim é bem puxado, né? A gente dá aula aqui, né, para jovens que vêm fazer as escolas aqui em Shores, a gente dá aula lá para as escolas do Mevan, e eu vou para 2 retiros de adolescentes de igrejas assim, mas eu queria ir, que é um fogo que vai começar nessa moçada. Você não tem ideia, o amém foi fraco, mas sabe por quê, meu irmão? Porque em Gales foi assim. Quando às vezes estava a igreja assim, vamos lá, vamos para a primícia. Tem jovem, quando está pegando fogo, ele está aqui, ó. Ele quer correr, cara. Ele quer voar, cara. Ele quer tocar o mundo. Lógico que precisa dos mais velhos dizer: calma, que por aí tem que ter os irmãos mais velhos para dar a instrução. Mas escute isso e guarde no seu coração. Você vai ver nos próximos anos jovens cheios do fogo do Espírito. Aqueles que estão sendo intitulados como das gerações mais difíceis, da geração com maiores doenças emocionais. Vocês vão ver eles se levantar em poder. Escute isso e anote isso no seu coração. Amém? Mas a proposta dos nossos dias, e eu quero deixar uma palavra. E eu amo quando o pastor Marcelo falou comigo, eu disse: eu vou. Porque o Senhor tem nos falado sobre essa construção da casa para Ele. Sobre esse zelo que precisa consumir o nosso coração. Amém? Lá em Posto Boi agora a gente vai ficar 2 dias, né? A gente faz a sexta e o sábado, meditando dentro dessa proposta, dessa construção dessa casa. Amém? E eu quero deixar uma palavra no seu coração hoje. Abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 66. É o dia de hoje que emenda até amanhã, às 5 horas da manhã. É isso mesmo, pastor? Alguns irmãos, o quê? Não, estou brincando. Isaías, no capítulo 66. Quem achou diz amém. Quem não achou, espera um pouquinho. Nenhum espera um pouquinho. Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Não sei como é o costume local, mas fiquem à vontade, quem quiser ficar em pé ou assentado, tá? Mas fique com reverência diante do Senhor. A partir do versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é esse, o homem aflito, abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Amém? Amém. Deixa a sua Bíblia aberta aí, vamos orar mais uma vez, pode ser assentado mesmo. Te convido a fechar os seus olhos. Pai, muito obrigado. Obrigado pela sua palavra. E frente à sua palavra só cabe uma coisa ao homem: sujeição. E nós nos rendemos. Não, nós não queremos demonstrar nenhum tipo de força ao Senhor. Nós nos rendemos a Ti.
nos sujeitamos totalmente a Ti, à obra do Seu Espírito em nós, ao Seu querer em nós. Doce Espírito, faz em nós o que Te aprouver. Estamos totalmente sujeitos ao Senhor, sujeitos à Sua vontade, em o nome de Jesus. Amém? Amém, gente? Quantos aqui já fizeram alguma viagem longa? Levanta a mão. Eu fiz algumas na minha vida. Hoje mesmo ainda eu estava recordando, falando com alguns irmãos, né? A gente estava aqui em Recife na casa de uns amigos. E quando eu vim para o Nordeste, irmão, 2006, eu vim de busão. Só que assim, graças a Deus que foi fracionado, né? Eu vim com... Primeiro eu parei em Minas Gerais, uma escola. Fiquei 2 meses. Aí depois peguei de Minas para Maceió, desci em Maceió, né? A primeira cidade que eu desci no Nordeste foi Maceió e depois fui para o interior de Pernambuco. Mas, irmão, eu acho que deu 30 e poucas horas de Minas para cá. Eu fechava o olho e eu via a estrada. Não sei se já aconteceu com alguém isso aí. Alguém já foi para São Paulo de ônibus, de caminhão, né? Meu irmão, tem hora que tu não... Eu não sei, mas tem hora que tu não aguenta mais, né? Recentemente mesmo, ano passado, o Nonato me bota numas boas, sabe? Ele disse, vamos lá comigo, meu pastor. Eu vou aonde? É ali. Batemos em Teresina do Piauí de carro. Deu pá! Mas, meu amigo, tem hora que tu diz assim, meu Jesus, por que eu disse isso? Agora eu estava conversando com o pastor Marcelo, né? Ele disse assim, às vezes eu vou a Petrolina, mas quando eu entro no carro eu disse, cara, por que eu vou lá, cara? Que não é? É longe, cara. Por que a gente está falando isso aqui, irmão? Que quando a gente para pensar assim, às vezes a gente não tem uma ideia, uma concepção de distância, né? Eu queria dar alguns dados para os irmãos vão entender onde eu estou querendo chegar. Não sei se alguém aqui já fez para ver a distância que tem, tipo, do planeta Terra para o Sol. Não sei se tem algum educador no nosso meio aí, algum professor. Mas você vai ver que, olha só, a distância que a gente vai ter de Mercúrio é 5,8 milhões de quilômetros. Sabe, e quando tu começa a ver as distâncias dos planetas, eu anotei isso aqui, ó. Isso aqui eu olhei e disse, a minha mente nem... tem um país que se chama Alfa Centauro, um planeta, né? Que ele fica a 43 trilhões de quilômetros. Trilhões. Chega um momento em que é muito difícil você medir, aí eles vão chamar de anos-luz. Aí eu fico imaginando, né? Eu estava pensando nisso hoje, né? Eu já fiz viagens assim que eu não aguentava mais ver estrada, eu já fiz coisas assim que eu não... E quando eu comecei a ver as distâncias disso, preste atenção que vocês vão entender onde eu estou querendo chegar, não estou falando nada à toa aqui. Quando a gente começa a parar sobre a imensidão que é esse universo, tudo que há, ou quando a gente para, aqui mesmo a gente tem praia, né? Parece que não tem fim. Alguém já pensou nisso? Não? A gente olha assim, parece, né, a imensidão que há o oceano. E aí é onde a gente chega, e aí é onde eu quero chegar. Isaías 40, 12 diz assim, ó, não precisa abrir, eu vou citar as escrituras. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Irmãos, toda essa imensidão de céu que a gente começou a parar e pensar aqui, fica comigo, por favor. Toda essa imensidão de céu que a gente parou para pensar aqui, o nosso Deus, Ele tirou a medida dos céus a palmos. A nossa mente, eu quero que você compreenda que muitas das vezes a nossa mente não tem uma compreensão desse Deus que você está chegando aqui, levantando as suas mãos para adorá-lo.
A nossa mente, ela nunca vai conseguir conceber ou de repente chegar a uma conclusão de quem é realmente o nosso Deus. Esse grande, majestoso Deus, esse poderoso Deus. E quando a gente para pensar sobre isso, aí a escritura em Isaías 66, que é o que nós vemos, diz assim, ó: o céu é o meu trono, e a terra é estrado dos meus pés. E que casa me edificarei vós, e qual será o lugar do meu repouso? Aí ele ainda fala: porque foi a minha mão que fez todas as coisas. Esse Deus tão grandioso, tão majestoso, Ele anseia estar conosco. Ele deseja estar conosco. E quando a gente começa a parar para pensar, e as escrituras nos mostram em que homens, literalmente, ele diz assim: olha, ao longo de toda a escritura não tem como a gente pontuar e vermos tudo, devido ao horário e ao tempo mesmo, mas a gente vê nas escrituras em que o Senhor, ele escolhe homens para com que edificassem uma casa para Ele. Quando a gente vai às escrituras, a gente vê o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Salomão e a tenda de Davi. Tem muitas lições e muitas coisas que a gente pode tirar disso aqui, mas o que há de sinergia nisso aqui é uma coisa só: o Senhor queria um lugar onde a sua presença pudesse repousar. Eu não sei se alguém está entendendo o que a gente está falando aqui. O Senhor queria um lugar para estar conosco, irmão. Você tem ideia disso, irmão? Desse Deus todo poderoso, esse Deus que criou todas as coisas que existem na terra, esse Deus majestoso anseia ter comunhão com você. Não sei se alguém está entendendo o que eu estou falando. Os irmãos são quietinhos assim mesmo. É que eu sou meio elétrico, né? Então, irmãos são mais quietinhos, é isso. Eu sou penteca, pulo, chuto. Mas quando eu paro para pensar nisso aqui, o meu coração diz: meu Deus, esse Deus que anseia estar conosco, que deseja estar conosco, que deseja derramar a sua presença. Uma das coisas que, quando eu meditava nessa palavra para poder compartilhar e a gente meditarmos juntos aqui, que me encanta, eu não sei quando você lê assim as escrituras, mas quando eu pego esse texto de Crônicas mesmo, não precisa abrir, eu só vou citar, mas que fala em 2 Crônicas 5, do 13 ao 14, que diz assim: e quando em uníssono a um tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazer ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos, músicos, para louvarem o Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha isso aqui: então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem ou por causa da glória do Senhor que encheu a casa de Deus. Quando eu fico imaginando e a gente pega assim a Escritura e começa a ver o Antigo Testamento, a presença de Deus, ela enchia o ambiente a ponto de que os sacerdotes ou ninguém podia ficar em pé. Imagine, irmão, se um peso de glória cai aqui agora mesmo. Não sei você, meu irmão, né? Nós não nos conhecemos, alguns eu tenho um pouco mais de intimidade, mas quando eu vejo textos como esse,
Eu lembro de algumas reuniões que eu não posso dizer que foi isso aqui, jamais. Mas reuniões que gerem em nós saudade. Eu não sei se alguém sabe do que eu estou falando. Reuniões quando o peso da glória de Deus vem e cai num lugar. E sabe o que nós ansiamos? É a presença de Deus. Encher esse lugar. Encher a nossa vida. Encher a nossa casa. E que dentro do seu coração nesses dias, irmão, paire dentro de você apenas um anseio, um desejo para a presença de Deus. Quando eu vejo isso aqui, eu começo a pensar em que nós precisamos nesses dias, irmão, aumentar o nosso nível de fome. Eu não quero ofender ninguém, por favor, não se sintam ofendidos. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se você conseguisse ver Jesus com os seus olhos, e Ele tivesse assentado aqui agora mesmo, como seria o louvor que você iria entregar a Ele essa noite? Se você conseguisse vê-lo, se Ele tivesse assentado aqui, o louvor que agora nós prestamos a Ele, como nós iríamos entregar? Não precisa responder, mas se a resposta do seu coração é assim, ó, eu daria muito mais. Sabe o que falta na gente? Fome. Você sabe por quê? Porque Ele está aqui. Porque Ele está aqui. A sua presença está aqui. A sua glória está aqui. Amém? Quando eu começo a parar para pensar sobre isso, eu penso que o Senhor nesses dias está restaurando isso no nosso meio. Fome pela sua presença. Focar no que de fato é prioridade. Eu não tenho outra prioridade de vida, irmão, a não ser a presença de Deus, a não ser a glória de Deus. Como eu falei, eu passei esse mês todo parado. Eu fazia uma coisa todas as manhãs com as minhas filhas, ensinando para elas o caminho do Senhor, falando dos profetas, das Escrituras, até chegar a Cristo. Passamos um mês mergulhado numa doce presença. É a coisa mais importante, pai e mãe, que você tem para fazer, é falar de Cristo dentro da sua casa. Crie um hábito esse ano, né? No início de um ano a gente bota metas, desafios, objetivos, planos. Quem faz isso? Isso é bom, faz mesmo. Uma das coisas que eu os encorajo: faça devocional com toda a sua família. Ah, mas o meu menino é meio difícil. Traga ele, convide ele com amor. Diz, vem, com um pouquinho só. Ah, mas o meu marido, dá um jeitinho. Coloca a presença de Deus como o maior alvo da sua vida esse ano. Não coloca trocar o carro, e troca o carro mesmo. Não é sobre ter uma casa maior, faz uma casa mesmo, mas o topo da lista, o alvo da sua vida, pelo que você vive, o que faz acordar você pela manhã e dizer, estou vivo por causa disso, é a presença de Deus. Estamos juntos até aqui? E uma das coisas que eu vejo nesse texto, né, desse Deus Todo-Poderoso, quando Ele fala que casa vocês vão edificar para mim, quando a gente enxerga no Antigo Testamento,
a gente vê que o Senhor, Ele diz assim, não pode ser de qualquer jeito. É assim ou não é? Sim ou não? Eu não posso entrar nos detalhes, irmão, porque senão aí a gente vai até 5 da manhã. Mas a gente vê que havia uma medida, havia coisas exatas, um material específico para cada coisa. Mas sabe uma das coisas que eu vejo que é poderosa nesse texto? É quando ele fala assim, ó, deixa eu voltar aqui. Mas o homem para quem eu olharei, e aqui é onde eu quero me ater mais essa noite, que eu creio que é uma palavra para nós hoje. Mas o homem para quem eu olharei é este. Irmão, se o Senhor Ele frisa isso aqui, isso é importante. Por favor, fica comigo. Pode esquecer o resto que eu falei até aqui, mas não esqueça isso aqui. Mas o homem para qual eu olharei é este. Então significa que se eu me tornar esse tipo de homem, Ele vai olhar para mim. Tem alguém aqui? Mas o homem para qual eu olharei é esse. Aí olha o que a Escritura nos mostra: o aflito e o abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Eu não sei se na sua versão diz humilde, alguma versão diz humilde, a sua, a do outro irmão. A palavra humilde, ela também é originária da palavra humus. Alguém sabe o que significa humus? Em uma definição clássica, o humus ele vem do solo, da terra. Sabe quem que o Senhor ama? Preste atenção, olhe para mim. Sabe quem que o Senhor ama? Aquele homem que tem um coração quebrantado. Não, você não entendeu. Sabe quem que o Senhor ama? Não é o orgulhoso, não é o vaidoso, porque a Escritura nos fala em Tiago 4,6 que esse ele resiste. Sim ou não? Deus ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Por isso que o tipo de homem que o Senhor anseia nesse tempo, ele é humilde. O tipo de homem que o Senhor deseja e Ele está procurando é aquele que tem o coração quebrantado. Ele não está atrás do perfeito. Porque a Escritura nos mostra um homem chamado Davi. E de verdade, irmão, eu amo Davi. Eu sou apaixonado quando eu vou para ver a história de Davi. Eu acho muito lindo porque ele era um cara da casa de Jessé, que foi o último. Sim ou não? Ele foi aquele que assim, foi passando todos e disse, mas não? Olha, tem um que está lá no campo, mas não é possível que seja ele. Aí chega Davi, já nos trazendo uma grande lição, que Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E quando a gente vai para a história de Davi, eu amo quando a gente vê como ele se posiciona ali em frente a Golias e todas as histórias que vê. Mas sabe uma das coisas que eu mais amo em Davi? É o coração. E eu não enxergo uma perfeição em Davi. Esse tempo uma pessoa disse assim para mim, disse, cara, mas às vezes as coisas são tão difíceis, e eu sempre cito, por isso que eu amo a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada, ela te mostra a glória dos homens de Deus. Ela vai te mostrar ali um Davi, que por meio do Espírito ele derruba Golias,
ela vai te mostrar homens que tocam e o mar se abre. Mas a Bíblia Sagrada também vai mostrar uma coisa. A Bíblia Sagrada, ela vai nos mostrar um Elias que orou e desceu o fogo do céu, confrontou os profetas de Baal, mas também nos mostra um Elias que passou por um período depressivo na sua jornada. Sim ou não? A Bíblia nos mostra um Davi glorioso, poderoso, mas essa mesma Bíblia Sagrada nos mostra uma coisa, fica comigo, que esse Davi adulterou e ainda havia sangue nas suas mãos, porque ainda mandou matar. Por que eu estou falando isso aqui, irmão? Porque homens é nós. Ou tem alguém perfeito aqui? Se estiver perfeito, me perdoa, eu não sou. Tem alguém perfeito aqui? Eu acredito que não. Mas por que eu estou falando isso aqui? Porque com a mesma velocidade que Davi ele pisou na bola, ele se arrependeu. E eu queria que a gente lesse uns salmos junto. Salmos capítulo 51. Quantos amam esse salmo? Pode abrir a sua Bíblia, a gente vai ler junto. Pode ser que a minha versão seja diferente da sua. Eu vou ler aqui, pode ser que seja um pouquinho diferente, tá? Mas diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, ou algumas versões vai dizer: cria em mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal perante aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade e no íntimo, no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Presta atenção. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulsas da tua presença, nem retires o teu Santo Espírito. Restitui a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agrada de holocausto. Presta atenção nisso aqui, isso é poderoso, irmão, para quem entende. Sacrifício agradável a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradará do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o altar se oferecerão novilhos. Presta atenção nisso aqui. Como era o sistema em que nós vimos no Antigo Testamento, onde era oferecido sacrifício para propiciação dos pecados? Oferecia-se um animal, sim ou não? Você sabe do que eu estou falando?
Sim, né? Juntos, né? Davi, para pedir perdão, ele podia simplesmente fazer um ritual. Sim ou não? Não, vou pedir perdão ao Senhor, vou sacrificar um monte de boi. Ele disse assim, para mim, Davi, ele não estava naquele tempo, ele já estava aqui. Não importa se eu sacrificar os bois do mundo inteiro, se o meu coração não... Isso não te agrada, Deus. Ele, cara, olha... Quando eu olho isso aqui, cara, eu digo, meu Deus, Davi, ele estava além da sua época. Ele disse assim, o que adianta eu fazer um mero ritual para os outros ver, se o meu coração não é verdadeiro? Aí ele diz assim, sacrifício que agrada a Deus é o espírito quebrantado, o coração compungido, e esse Ele não despreza. Então, irmão, não é o quanto de lágrima ou de grito você chega aqui e diz, meu Deus, mas o quanto na verdade você chega ali diante de Deus e diz, Senhor, me perdoa. E Deus não despreza. De repente você chegou aqui e você sabe que é um tempo de arrependimento para a sua vida. De repente é um período que infelizmente você está preso em alguns pecados. Que tem coisa, irmão, que deixa eu te falar, você esconde de muita gente, sim ou não? Você consegue esconder de um pastor, você consegue esconder de um irmão. Tem marido que tenta esconder da esposa, tem esposa que você tenta dar uma camuflada, sim ou não? Agora olha para mim, aos olhos de Deus nada fica oculto. Estamos falando sobre o zelo. Por isso, irmãos, que com todo o amor eu falo, irmãos, vamos ter cuidado com quem colocamos no púlpito e no altar. Vamos parar de dar oportunidade porque o camarada tem dinheiro e não tem caráter. Tem alguém aqui? Eu vou apertar um pouquinho. Mas me ama, tá? Me ama, eu amo vocês. Mas Deus me deu uma mensagem profética para esse tempo. Por isso que a mensagem nesses dias vai... Não te escandaliza comigo. Mas tem muito irmão que a gente está mandando ir ser tratado psicologicamente. Vai lá, acho que... E eu não sou contra. Olha para mim, vá para o consultório, faça as coisas... Mas tem muita gente que muito pastor está negligenciando a verdade. Ele não está precisando de tratamento, ele está precisando de arrependimento. Por que não falar mais em pecado, irmão? Porque pecado não vai mudar, é pecado. Estamos falando sobre o zelo da casa do Senhor. A gente está substituindo alguns nomes. Nós estamos mudando algumas coisas. Não se fala mais sobre... Eu estava conversando com um irmão esses dias e disse assim, Pusa nota, tu fala umas palavras assim, tipo, tu fala de pecado, tu fala de inferno, tu fala... Eu digo, meu irmão, eu falo do que a Bíblia fala. Ah, mas nem todo mundo gosta de ouvir. Eu não... Cara, desculpa, mas... Eu vou pregar a palavra.
Eu não vou pregar outra coisa, eu não vou encher o teu ouvido de coisinha que só que você quer ouvir. Eu aprendi uma coisa, sabe, meu amigo? Que as pessoas que me amam, elas não falam o que eu quero, mas o que eu preciso ouvir. Hoje os meus melhores amigos foram os que mais me entregaram duras verdades. Que eu levantei assim e disse: minha vontade é te dar do lado da orelha. Mas obrigado por essa palavra. Parece que a gente quer juntar na nossa volta só aqueles que nos jogam lá para, né? Por que eu estou falando isso aqui, irmão? Porque são dias de arrependimento. São dias de não negociarmos mais. São dias de pregar a verdade. E ao expor a verdade, aquilo que é mentira vai cair. Eu estava falando com os irmãos. Eu estou me segurando um pouco aqui, Marcelo. Eu estava falando com os irmãos assim que eu vi muita coisa. Como a gente roda bastante, serve muitas igrejas, né? Eu vejo algumas coisas assim que eu digo: meu Deus, me dá aquele sentimento, sabe? Dizer, cara, existem pessoas estudando neurociência, métodos e formas para encher a igreja. Existe tipo de comunidades que antes das pessoas saírem, eles têm um tipo de spray que joga na porta. Que aquele cheirinho ali na tua mente, na tua psique, te dá um desejo, uma vontade de voltar. Eu comecei a ver tantos métodos e estratégias, irmão, que eu digo assim, cara, não é conforto. Só eu estava conversando com o Nick, ele disse assim, cara, tem caras que estão estudando métodos, tipo assim, o que está de novidade da moda. Tipo, ele disse que foi num lugar onde no departamento infantil tinha um aquário tão grande que passava tubarão, passava não sei o que, passava... Disse assim, que a gente vê o que está na tendência do momento. Então o cara, ao invés de querer ir para tal parque, ele vem para a igreja. Meu irmão, escute por favor, faça o melhor que a gente puder pela casa de Deus. A gente pode ter ali um bom café, uns bons ambientes, tudo e tal, mas não é um ambiente, não é nada que vai nos trazer para cá. A gente só vem aqui por uma coisa, é a presença de Deus. Pastores, por favor, não se vendam. A sua Bíblia ainda é suficiente. O joelho de oração 5 horas da manhã ainda é suficiente. Não vai para técnicas, cara. Vai para a presença. Anseie por Ele. Deseje por Ele. Porque tem um segredo nisso aqui. Salmos 34, 18. Perto está o Senhor daquele que tem o coração quebrantado. Sabe qual é o segredo? Se de repente a gente terminar essa reunião aqui, sabe como? Carinha no pó, clamando por Ele, chorando por Ele, ansiando por Ele. Eu duvido, escute por favor, eu duvido Ele não vir. Porque Ele não despreza o que tem coração quebrantado. E a segunda coisa, e já vamos para o final,
que eu queria orar um pouquinho. Aquele que treme diante da sua palavra. Uma das coisas que eu compreendo é que para o discípulo de Jesus, a palavra de Deus não é uma sugestão, é um mandamento. Vou repetir isso aqui. Para o discípulo de Jesus, a palavra de Deus não é uma sugestão, é um mandamento. Porque o discípulo de Jesus, ele se sujeita à palavra. Então, quando nós falamos sobre esse zelo da casa de Deus, quando nós falamos sobre nós nos tornarmos essa casa que é para Ele, Ele fala, tem um tipo de homem, que a esse eu anseio. E pior que Ele não falou o perfeito, Ele falou o quebrantado, o abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Qual é a minha oração desses dias, pastor Marcelo? É que nós nos tornemos esse homem quebrantado, que não deseje outra coisa, que não anseie outra coisa se não for a presença, e que a palavra de Deus sim ainda traz fogo, ainda traz relevância dentro de casa. Ainda todas as ações que nós balizamos, dizer, cara, está em desacordo, então não dá para nós, não dá. Ah, mas pode ser que na empresa, no lugar eu perca dinheiro, eu não negocio. Não negocio. Não negocie a presença de Deus. Tem um grande segredo nisso aqui, nesse homem que treme diante da palavra, que tem um coração quebrantado. Sobre esse homem não falta a presença. Meu irmão, de verdade, eu falo do fundo do meu coração. Pode faltar tudo na minha casa. Uma coisa eu aprendi ao longo dos anos na missão, o Nordeste me fez aprender. Tem duas coisas que nunca vai nos faltar na missão. Se você é da turma de anotar, anota isso aí. Tem duas coisas da sua vida que nunca vai faltar. A primeira coisa, Jesus. A segunda, cuscuz. Eles não vão te abandonar. Pode ficar tranquilo. Tem duas coisas que não vai faltar. Eu falei brincando, não precisava anotar isso aí, mas anota. Mas irmão, de verdade, eu posso estar só com um cuscuzinho, eu não me importo se não tem tantas misturas, agora Cristo está ali. Jesus está ali, a presença de Deus está ali. Nós não podemos abrir mão da presença. Nós não podemos abrir mão da presença de Deus. Eu sinto uma graça para nós irmos para o final, pedindo para nos tornarmos esse tipo de homem. Alguém quer fazer isso ou só eu? Que nós nos tornemos uma pessoa, um homem e uma mulher quebrantado e que treme diante da sua palavra. Sabe uma coisa que o meu pai me ensinou, e aqui eu vou terminar, preciso falar um pouquinho ainda mais sobre isso. Às vezes tem coisa, irmão, que eu não gosto de ouvir, de verdade. Isso é um pouco de orgulho, né, Gu? Mas quando o camarada chega para mim, cara, eu acho que você está um pouco errado, porque na palavra, quando ele me mostra na Bíblia e ele está certo, eu posso não gostar, mas eu me sujeito.
Porque a palavra de Deus, meu irmão, baliza a minha vida e eu me sujeito a ela. E o Senhor está atrás desse tipo de pessoa. De repente você não está, tipo, poxa, eu já senti tanto a presença de Deus, pastor, mas hoje eu não estou tão legal. É uma ótima noite de você se quebrantar diante dele. Ele vai te tocar. Porque Ele não resiste o coração quebrantado. Eu não acredito que todos nós alcançamos a uma espiritualidade uau, que não podemos nos dobrar diante dele. Sabe, uma das palavras mais poderosas que eu ouvi, eu sou um cara que eu amo as coisas simples, pastor. Foi alguns anos atrás, o Nick chegou lá no sertão e ele falou uma coisa tão simples, mas que quando eu lembro, ele disse assim: oi chão, já já nos vemos. E eu sei que é esse lugar que ele ama, do proscanel, do se prostrar diante dele. Se existe um lugar, irmão, e alguém que você pode se prostrar e você não vai sair frustrado ou arrependido, é diante dele, é diante da sua presença. E eu sinto uma graça para isso essa noite. Eu queria convidar você que pode, você que não pode, por favor, fique assentado. Não é um joelho no chão que vai te fazer mais espiritual do que o outro. Mas você que pode se prostrar, vamos nos prostrar um pouco diante dele. Você que não pode, pode ficar sentado mesmo, mas vamos nos dobrar diante dele. Deus está atrás de homens e mulheres que se prostram diante dele e realmente diz assim: Senhor, eu rendo a ti o meu ano, mas renda mesmo. Diga: Senhor, eu entrego a ti os irmãos do louvor que puder vir nos ajudar. Vamos ter esse período de uma rendição extravagante, de uma entrega a Ele extravagante. Esse homem que agrada a Deus, ele é abatido de espírito, quebrantado, e treme diante da palavra. Será que o Senhor consegue encontrar em Jaboatão alguém assim? Será que se os olhos do Senhor hoje estão passando sobre a igreja de Cristo, Ele consegue encontrar esse homem essa noite e essa mulher essa noite, que é quebrantado, que é abatido de espírito e que treme diante da sua palavra? Deus sabe como você chegou aqui. Eu sei que alguns entraram aqui tristes, eu tenho essa percepção no meu espírito. Alguns chegaram aqui dizendo: meu Deus do céu, são tantas aflições na minha vida, são tantas dificuldades. Mas deixa eu te falar, meu irmão e minha irmã, você está no lugar certo. Porque se tem alguém que pode literalmente transformar a situação da sua vida, é o Senhor. Pode ser que alguns aqui só estão esperando o que faz tempo. O que você não faz é se prostrar diante dele.